Olá, pessoal. Estou esperando o contato do Matheus, que eu não consegui no Instagram dele. Espero que ele entre aqui agora para que a gente possa conversar. Obrigada, pessoal. Desculpa o transtorno. Desculpa o transtorno aí para todo mundo, mas eu não consegui pelo Instagram do Matheus. Vamos ver se ele consegue entrar aqui e a gente pode conversar. Muito obrigado por todos. Eu estou esperando ele entrar para que a gente possa... Aqui. Vamos ver se ele consegue acessar agora. Oi, Meu Deus! Cacilda! Caramba! Que horror! Pois é! E aí, Olha, tudo certinho? a tecnologia que tanto nos assusta. Eu fiquei preocupada, falei, me sentindo culpada, falei, devia ter testado com ele antes, que coisa feia. Me Não, faz desculpa, parte, mas é realmente... tecnologia. É tecnologia. Primeiro lugar, parabéns pelo Dia dos Homens. Hoje Obrigado. é Dia do Homem. Segundo lugar, muito obrigada pelo convite, espero ajudar, espero colaborar com alguma informação que seja útil aos teus seguidores, e estou aqui à tua disposição para o que der e vier. Menos Cacilda, para parar. pois é. Bom, olha, eu que agradeço a participação, uma referência na nossa área. De imediato, assim, quando a gente fez o convite, você já aceitou, né? Por mais que esteja numa correria aí que a gente entende. E eu queria falar para o pessoal que é um prazer enorme ter você aqui hoje, porque além de ser Dia dos Homens, além de ser uma quarta-feira com uma profissional como você, hoje também é meu aniversário. Então é um presente. Olha, que legal, que É um delícia! presente que a gente está tendo aqui, uma referência. Comemoração, hein? Quanta comemoração, parabéns. Eu desejo que Deus te dê tudo o que você merece, com muita saúde, com muita alegria, muito sucesso, muita prosperidade e que você consiga suportar os momentos tristes com muita paciência também, tá bom? Oh, muito obrigado, Cacilda. E aí eu queria conversar com o pessoal, né, e com você sobre um pouquinho desse nosso tema, né? A Uhum. psicomotricidade aquática, mas antes de tudo, para quem está vindo lá do meu Instagram e ainda não te conhece, que eu acho que já deveria conhecer, né? Se apresenta um Obrigada. pouquinho para o pessoal e fala um pouquinho também sobre o tema que a gente decidiu aqui para essa live. Tá certo. Bom, meu nome é Cacilda Gonçalves Velasco, a minha formação inicial é letras, eu trabalhei 12 anos no Estado como professora de português e francês, depois eu fui fazer pedagogia, porque eu não me sentia realizada no que eu estava fazendo, eu trabalhava no ensino público, com moradores de comunidade, no bairro afastado de São Bernardo, e não via que eu estava fazendo o que eu podia por aquelas crianças e por aqueles jovens. Eu procurei a pedagogia, eu não encontrei na pedagogia também uma realização, apesar que fiz toda a minha graduação, e aí eu tive contato com a psicomotricidade, e através do meu filho mais velho, eu tenho isso até no YouTube contado direitinho, como eu tomei contato com a psicomotricidade. E acabei partindo para conhecer um pouquinho mais essa ciência, e conhecendo essa ciência, eu senti a necessidade de fazer educação física, porque eu queria levar essa ciência para a água. E o mínimo que eu precisava é me capacitar na natação. Partindo daí, a gente teve uma escola de natação durante 22 anos, essa escola se transformou numa entidade do terceiro setor, que hoje é a Associação Vencer, onde eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com isso, e há muitos anos, há 34 anos, então, hoje eu vivo psicomotricidade, eu respiro psicomotricidade, eu pesquiso sobre isso, tudo que eu aprendi, que eu achei que era interessante compartilhar com os outros, eu tentei colocar em livros, para que as pessoas pudessem desfrutar de tudo isso, e atualmente a minha efetiva participação dentro do mundo, do universo da psicomotricidade,
é tentando divulgar ela, porque ela se transforma numa profissão reconhecida, ela se transforma numa ciência muito conhecida no Brasil, muito aplicada, mas lamentavelmente muito ainda mal aplicada. Nós precisamos de mais formação a respeito. E o meu objetivo de vida hoje, já com os meus 67 anos, é divulgar a psicomotricidade para que os profissionais possam acrescentar à sua formação o conhecimento psicomotor, já que nós não temos no Brasil ainda uma faculdade, uma universidade que tenha graduação em psicomotricidade. É uma luta da nossa categoria, em breve, talvez eu não viva para ver, mas vai haver uma graduação em psicomotricidade, mas por hora ela é uma pós-graduação. Então, o que ela capacita as pessoas? Ela te torna um especialista. Então, por exemplo, você que é da área da educação física, para conhecer mais de psicomotricidade, a recomendação é que se faça realmente uma pós-graduação. Eu trabalho com pós-graduação já há 20 anos, no Brasil todo, mas há 10 anos eu estou só em São Paulo, na associação beneficente que a gente tem. A gente já está na nossa 7ª turma de graduação e tenho muito orgulho, Matheus, de ter muitos dos profissionais que passaram pela gente por aí, falando em psicomotricidade, praticando essa ciência, aplicando ela na água também, porque ela não é da água, ela pode ser aplicada na água, mas ela é uma ciência da área da educação, da área da saúde e da área do esporte. Tá bom? Muito bom, muito bom. É muito breve. Como diz a minha netinha, eu tenho muito álbum, eu tenho muita história para contar. Então, resumidamente, é isso que é Cacilda. Muito bom, Cacilda. E falando nisso, né, você começou um pouquinho sobre o nosso tema, o que é a psicomotricidade aquática? Porque igual você falou aí, ela não é uma coisa da água, mas ela é adaptada à água, né, de alguma forma. Então explica pra gente o que é a psicomotricidade e como ela se aplica à água, o que é a psicomotricidade aquática. Tá, então vamos começar com a ciência. A psicomotricidade é uma ciência que já vai para os seus quase 200 anos de existência, apesar que ela começou na França, em hospitais e na área da saúde. Ela começou como uma busca pelos distúrbios de comportamento, alguns sintomas que os médicos não identificavam do que se tratava, não era para medicar, mas enfim, até hoje na França ela é uma ciência da área da saúde. Mas a psicomotricidade é uma ciência do equilíbrio humano. Então, do que ela trata? Da nossa relação corpo, mente e prazer. Então, como nós podemos viver e agir e interagir com equilíbrio, com harmonia, com tranquilidade, com perfeição, sem desgastes motores. Então, existem várias definições. A que eu mais gosto é a definição do professor Júlia Guerra, que foi um neuropsiquiatra francês. Ele diz assim: a psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso, que para isso exige uma afetividade equilibrada. Então, o que é importante a gente saber? Que essa ciência trabalha num pilar, que é corpo, mente e prazer. Corpo, mente e emoção. E com isso, ela interage em diferentes áreas, em diferentes campos, em todos os campos humanos, em todos os campos onde o homem atua. E a psicomotricidade aquática foi algo que eu vim a conhecer fora daqui, na minha época, né, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, não existia a psicomotricidade na água. E eu queria muito levar a psicomotricidade na água. Se você perguntar para mim por que eu queria isso, eu até hoje não sei te dizer por quê. Eu só achava que era possível levar essa ciência no trabalho aquático. E eu queria muito trabalhar com deficiente. Era o meu desejo. Eu não tenho nenhuma história de família, eu não tenho nenhum conhecido muito próximo, mas eu me sentia como uma missão de vida mesmo, trabalhar com deficientes e queria utilizar dos preceitos psicomotores em piscina. E eu conheci lá na França, numa entidade chamada FAEL,
e foi lá que eu fiz realmente a minha formação, mas hoje no Brasil ela já é uma referência. No Brasil hoje nós temos a formação da professora Josiane em Curitiba, e ela é uma das formações brasileiras em psicomotricidade. Aqui no Brasil, essa ciência tem 12 especificidades, 12 formações diferentes. É a mesma ciência, mas tratada e lidada com terapêuticas diferentes, com intervenções diferentes, com visões diferentes, e uma delas é a psicomotricidade aquática. O que ela faz na água? O que ela ajuda o fisioterapeuta, o educador físico, aquele que atua, né, que o seu meio de trabalho é na água? Ela te colabora para compreender quem é esse sujeito que está na tua mão. Porque esse sujeito, ele não foi lá simplesmente para aprender a nadar. Ele tem questões outras. E essas outras questões, elas também precisam ser atendidas. Inclusive, eu sei que amanhã você vai estar num curso, onde você vai falar de personal, né? E eu até fiz um bônus para o Alberto, lá para o Renato, que a nossa entidade dá um bônus toda quinta-feira, e nesse bônus eu comento isso. Tanto no trabalho individual, quanto no trabalho grupal, o que a psicomotricidade se preocupa é com o sujeito. O sujeito imperfeito, o sujeito que tem dificuldades, o sujeito que aprende ou não aprende, o sujeito que tem comprometimentos ou não, o sujeito que quer ou que não quer. Então, ela tem uma visão muito maior do que simples aluno que vai lá para aprender a nadar. Eu costumo brincar assim, o profissional de educação física que conhece a psicomotricidade, o que ele difere daquele outro que não conhece? Será que aquele outro que não conhece não é um bom profissional? Não, ele é um bom profissional, eu tenho certeza disso. A diferença é que esse profissional, que nem nunca escutou sobre psicomotricidade, ele visa ensinar a nadar. Ele visa aprendizagem do aluno. É fundamental isso, é o que ele deseja e o aluno foi buscar. Pelo menos ele entende que o aluno foi buscar. O que esse outro profissional que trabalha com preceitos psicomotores almeja com esse aluno? Ele almeja que o aluno queira nadar. É diferente. E isso envolve mecanismos emocionais, mecanismos comportamentais, mecanismos sociais. Muitas vezes, esse aluno vai se dar muito melhor num trabalho de personal, num trabalho individualizado. Outras vezes, esse aluno não vai se dar bem nesse trabalho exclusivo. Ele precisa do social, ele precisa do grupo. O grupo tem muito significado para ele e ele desenvolve muito melhor no grupo. Então, a psicomotricidade nos ajuda a lidar com esse sujeito que mora neste corpo onde eu habito. Então, a Cacilda que mora aqui dentro é um personagem importante que precisa ser respeitado em todos os seus preceitos psicomotores. Deu para entender mais ou menos? Você está me escutando? Eu não estou te escutando. Eu não estou te escutando, Matheus. Oh, meu Deus. Parou. Para mim, congelou tua imagem. Voltou. Deus, a gente não está te escutando. Caiu. Vamos aguardar então, pessoal. Muito obrigada. Olha quanta gente bonita que está aqui. Obrigado pelo prestígio, obrigado por estarem aqui. Vamos aguardar aí que ele esteja, porque eu não estou vendo o Matheus. Visualizar. Adicionar. Vamos ver se ele... Já mandei o convite, já mandei. Vamos ver se ele vem. E aí, Cacilda, voltou? Seu aniversário
Seu aniversário não está querendo fazer live. O pessoal tá querendo que eu descanse no aniversário. Olha, aí é o Mas seguinte. você conseguiu entender direitinho o que eu estava tentando te falar? Sim, consegui. E eu até queria fazer um ponto, né, que a gente colocou lá, que quais são as diferenças de atuação, né, para o profissional de educação física, ele entender assim, você já até falou que tem esse olhar psicomotor, para quem já tem essa formação é mais diferenciado, mas Sim. vamos lá, o que que o profissional de educação física tem que entender, que aí eu acho que quando a gente entrar nos conteúdos de psicomotricidade, vai ter essa distinção assim maior, né? Porque a psicomotricidade ela pode estar aliada à parte aquática, mas ela, igual você falou, ela é um conteúdo, uma ciência para a parte terrestre, não é isso? Para mim está cortando e eu não estou conseguindo te entender. Ixi, peraí. Vê se melhorou agora. Repete para mim a pergunta, por favor. Sim, Melhorou? Isso. melhorou. Fala para Então, mim de novo a pergunta. o profissional de educação física, quando ele entende o que é Uhum. psicomotricidade e o que é educação física, ele entende que uma pode estar junto da outra. E aí, Sem dúvida. o que que eu queria que você levantasse aqui para a gente? Quais são os conteúdos, né, os fatores psicomotores que caracterizam a psicomotricidade? Tá, vamos falar o seguinte, a ciência em si, ela tem o que nós chamamos de fatores psicomotores ou fundamentos psicomotores ou bases psicomotores. Eu costumo falar em enfoques. Ela tem alguns muito importantes que o profissional de educação física teria que dar uma estudadinha para poder saber do que se trata, mas que envolve o trabalho dele na água. O primeiro, Matheus, é a respiração. Porque a respiração, quando nós entramos no meio líquido, ela é invertida. Ela é Uhum. diferente do meio aéreo. Então, saber processar a respiração com todo o continente de informações que nós temos que dar, porque a respiração ela envolve também muitos aspectos emocionais, aspectos tônicos. Então, nós temos que trabalhar a respiração não só como fazer bolinha na água. A respiração é todo o processo que envolve a pessoa estar à vontade naquele meio, a pessoa estar segura naquele meio, ela entender toda a técnica ventilatória. Então, o primeiro fator é a respiração. Nós temos uma abordagem com a respiração bem característica disso, de educar esse aluno a um processo respiratório invertido, onde eu vou utilizar muito mais da boca do que eu vou utilizar do nariz. Mas eu não vou utilizar com processo mecânico, eu vou utilizar como processo de consciência ventilatória. O segundo é tonicidade. Na água, nós somos pessoas leves, nós mudamos, né, o nosso patamar de equilíbrio e a água nos sustenta, a água não nos quer. A água nos joga para cima, nos joga para fora. A nossa tonicidade precisa estar bem elaborada, bem estruturada para qualquer tipo de movimentação que o profissional vai propor para o aluno. Então, a tonicidade é o segundo fator muito importante da psicomotricidade aquática. Da psicomotricidade em geral, não só aquática. O terceiro é equilíbrio, porque a água nos desestabiliza. Pela força do impulso, ela nos desestabiliza. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo, quando ela entra na água, ela está pisando em ovos. Ela perde totalmente o equilíbrio e, com certeza, emocionalmente, isso vai um pouco desestruturá-la. Nós temos que trabalhar esse enfoque com muito critério. Um outro enfoque que comumente se fala em lateralidade, e o correto é lateralização, é os nossos lados. Então, o que é comum é dizer direita e esquerda, mas para a psicomotricidade, você tem 8 lados. Você tem em cima, embaixo, na frente, atrás, direita, esquerda, dentro e fora. Então, nós temos que trabalhar toda a lateralização dessa pessoa para ela ter o tônus em alerta bem estabelecido, para ela ter equilíbrio e controlar sua respiração. Só então você vai poder começar a pensar
nesse esquema corporal, que seria o nosso próximo fator psicomotor. O esquema corporal é algo que nós não dizemos que é só este físico biológico nosso, cabeça, tronco, membros. O esquema corporal é o conhecimento de todas essas partes. Por exemplo, uma criança pequenininha, você nem fala em pequenas partes, cotovelo, punho, até porque ela nem conhece direitinho isso. Ela ainda não se estruturou, né, em termos de esquema corporal. E ela forma uma falsa imagem corporal se a gente não trabalhar bastante esse esquema corporal. E esse esquema corporal é o que vai dar razão para toda a aprendizagem. Você vai precisar de um corpinho muito bem posicionado, de uma virada de rosto, de uma virada de cabeça adequada para pegar a respiração, de uma movimentação de braço adequada para cada estilo. Então, o estudo e o enfoque psicomotor esquema corporal é o nosso quinto fator. O sexto é estruturação espacial. Ela precisa conhecer todo esse espaço da piscina e explorar esse espaço. Eu brinco que eu aprendi isso com uma criança, muitos anos atrás. Existe o fundo da piscina, que normalmente ela às vezes não dá pé, e existe um raso. E normalmente você entra numa aula pelo raso, pela escada, tal, e o grande medão é do fundo. E aí essa criança me ensinou que não existe fundo, existe rasinho e existe rasão. E nisso muda totalmente o pensamento daquele que tem medo. Olha, nós vamos ficar por enquanto no rasinho. Qualquer dia a gente vai conhecer o rasão. Porque quando você fala fundo, pronto, morri. Eu vou para lá e não volto mais. Então, há toda uma maneira de se lidar com algumas vamos dizer assim, semântica, né? De algumas palavras que a gente pode utilizar dentro desses processos psicomotores. Outro, organização temporal. O tempo de cada um precisa ser respeitado. O meu, Matheus, não é igual ao teu. Você viu que não é mesmo, né? O meu está até retardado. Mas o nosso tempo, ele é individual e ele precisa ser respeitado. Então, nós não temos crianças de 5 anos, todas no mesmo nível, fazendo a mesma coisa. Não. Não temos. Cada criança precisa ser respeitada no tempo próprio, na fase que ela se encontra, e obedecer criteriosamente isso. Porque a partir do momento que eu obedeço, eu tenho um melhor rendimento. E eu vou levar ela por caminhos mais fáceis de aprendizagem, menos traumatizantes, né? Isso é muito importante. E os dois últimos chama-se praxia global e praxia fina. Praxia global seria aquele movimentar do nado, então tanto do crawl quanto do costas, grosseiro. Eu faço, eu consigo, eu me desloco, eu respiro, mas eu não tenho ainda refinamento. Mas eu faço, mas eu tenho o estilo já. E o último é a praxia fina, que é exatamente o refinamento de uma pegada, de uma puxada, de uma boa movimentação de cabeça, de um pé numa posição adequada. Então, recapitulando, respiração, tonicidade, esquema corporal, lateralização, estruturação espacial, orientação temporal, praxia global e praxia fina. Resumidamente, é isso que são os fatores psicomotores. A Lu tá aí e ela tá dizendo que gostou do rasinho e do rasão. Eu amo rasinho. Legal, essa visão é muito legal. E eu até queria falar pro pessoal, a minha imagem pode até estar travando um pouquinho e tal, mas a Cacilda, o importante é a gente focar na Cacilda hoje. Pelo menos a internet está ajudando a gente escutar ela muito bem. Né? E essa live... Não fala alto para ninguém escutar. E aí eu até peço a Cacilda para deixar essa live gravada para depois a gente compartilhar. Sim, deixa, eu passo para você. Tá, eu passo para você. Até mesmo de uma forma, igual você falou, de divulgar a psicomotricidade, porque é uma coisa que a gente vê que é tão importante, né? Respeitar o ser humano. Facilita muito você, educador físico. Ela te dá ferramentas importantes. Uma ferramenta que hoje, eu não sei, um dos grandes temas atuais em se falando de natação é criatividade. Aulas geniais, aula show, conquistar o aluno, fidelizar o aluno. A psicomotricidade te instrumentaliza a ser diferente.
Com cada um, você é um em especial. Você é o que ele quer que você precise ser para ele aprender. E isso é muito importante. Muito bom. Inclusive, tem uma live hoje também da Renata Rodrigues falando sobre as avaliações, né? E eu Ah, queria, com a com a Rossana Rossana, Pugliese. eu até Ó, convidei a Rossana também, fique ela estava no esperto. período assim de estudo, né? E ela estava Sim. meio agarrada, ela vai participar também com a gente em algum momento aí de alguma live. Fiquem Olha, aguardando. eu vou ter que ver essa live gravada, porque realmente eu estou num momento muito especial de trabalho, mas eu já vou dando uma recomendação e uma validação do trabalho da Rossana. A Rossana vai dar para vocês qual é a diferença da avaliação motora da avaliação psicomotora. Existe uma enorme diferença, que muitos jogam para o ar e dizem que é uma avaliação psicomotora, mas não é. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que é uma avaliação motora do que é uma avaliação psicomotora? Eu confio que a Rosana vai dar um show e vai orientar bastante vocês a respeito. Não, muito legal. E sabe o que é mais interessante, Cacilda? Que essa live, ela tá fazendo conexão com essa live da tarde. Porque quando a Uhum. gente coloca um conteúdo para a gente abordar aqui sobre avaliação psicomotora, é até legal você falar um pouquinho para a gente da sua visão, do que você estuda com relação a isso. E o pessoal Sim, depois vê diferença desse tipo de avaliação psicomotora e sim, motora na live da tarde com a perfeito. Renata. Perfeito, vamos lá. Avaliação motora é aquilo que o educador físico é habilitado a fazer, pelo menos eu espero, né, que a faculdade oriente todo educador físico a fazer uma avaliação motora. Normalmente utilizamos o professor Francisco Rosa Neto, avaliação motora da bateria de Francisco Rosa Neto. É a mais comum aqui no Brasil, a mais didáticazinha, fácil de ser aplicada e que a gente utiliza inclusive dentro das nossas aulas. Nós temos uma disciplina no curso de psicomotricidade que chama Avaliação e Diagnóstico Psicomotor. Uma das baterias que nós mostramos a todos é exatamente a bateria do professor Rosa Neto. A bateria psicomotora que nós utilizamos é a bateria do professor Vitor da Fonseca. Ela, para mim, ela foi adaptada. Eu fiz várias adaptações, porque para mim ela não está totalmente atualizada dentro da nossa realidade atual. Então, a gente faz um componente, né, de processos, e a diferença que fica, Matheus, para, assim, claramente deixar que a avaliação motora, ela não vai tomar como base os preceitos desses fatores psicomotores. Ela vai tomar como base desempenho motor. E é diferente. Eu posso ser, assim, um gênio de equilíbrio, né, perfeito, e posso estar totalmente desestabilizado na minha estruturação espacial. Então, você precisa completar uma avaliação. A avaliação ela tem que ser por inteiro. Ela não é por fatores, ela é por inteiro. E aí você identificar onde eu preciso investir mais em apoio, em trabalho, em documentação, em exercícios, em refinamentos. Então, as avaliações, elas acontecem, por exemplo, vamos fazer uma avaliação de natação. Eu vou avaliar, tá bonitinho o crawl, tá bonitinho o Costa, ele tá, não é o bonitinho, precisa ver se ele tá funcional, se esse corpo não tá sofrendo, nadando daquela forma, se ele não tá tendo nenhum desgaste tônico, nenhum desgaste de equilíbrio. Vamos dar um exemplo muito claro, respiração lateral. Você normalmente deixa a pessoa optar. Mas você, estando do lado de fora, ou estando mesmo dentro da piscina e observando o aluno, você percebe que ele vira melhor o rosto dele para um lado do que para o outro. E nisso dificulta o nado dele. E você sugere, olha, que tal você tentar desse outro lado? Então, quando ele opta por ou um condicionamento, ou um ponto de referência. Na avaliação, a gente vai ver exatamente, será que a virada para a direita está adequada, está dentro de um padrão onde ele pega uma boa quantidade de ar, aonde a boca dele está numa posição adequada na água para poder trazer esse oxigênio para dentro? Será que isso dura muito, dura pouco? Quanto ele dura para que ele possa soltar essas novas bolinhas? Então, são detalhes muito diferentes de uma mera avaliação. Ele faz sim, ele faz respiração lateral direita, ele faz respiração lateral esquerda, assim, superficialmente, não. A avaliação ela é muito criteriosa, ela investe
não numa parte do corpo, mas no corpo como um todo, né? Esse corpo como um conjunto. E não um conjunto físico-biológico, mas um conjunto emotivo, um conjunto afetivo, um conjunto prazeroso. Será que eu tenho... tudo bem, eu sei que eu respiro melhor para a direita, mas não é prazeroso para mim. Eu não me sinto confortável. O que é melhor? O melhor é a harmonia dos movimentos. Para a psicomotricidade, o melhor é a felicidade. É você estar bem e praticar o movimento sem nenhuma desarmonia. Muito, muito bom. E eu queria trazer a psicomotricidade aquática para um público específico. Lógico que ela é uma ciência que ajuda o ser humano como um todo, mas vamos levar, por exemplo, a psicomotricidade aquática para os bebês. Quais são as características, os cuidados, o que a gente pode estar analisando ali dentro dessas características individuais do público bebê? Ô, Matheus, só me define o que é bebê para você. Até que faixa etária? Até 3 anos. Até 3 anos. Até 3 anos, a criança tem mais é que explorar essa água. Eu não vou cobrar absolutamente nada dela, até porque eu nem chamo natação para bebês. Eu chamo estimulação aquática para bebês. Tudo que você fizer, tudo que você puder oferecer de prazeroso para essa criança na água, de exploração, é benéfico. E se você oportunizar todas essas vivências, vai haver um insight e ela vai nadar. Então você precisa respeitar o momento dela, respeitar as vivências. Criança é energia pura, ela precisa pular, ela precisa mergulhar, ela não para de falar, e ela vai de um lado para o outro. Respeite isso, esse corpo ativo é fundamental. Existem dentro de alguns trabalhos para bebês, alguns critérios e algumas ordens de trabalho muito importantes para a psicomotricidade. Porque na tenra idade, a mamãe já está dentro da água com ele, né? Então, com a mamãe junto, a mamãe é a nossa co-professora, é a nossa co-terapeuta, é aquela que, na verdade, ela é o cabide. Eu brinco que ela é o meu cabide. Eu vou fazer de tudo com essa criança, mas ela é o meu cabide, porque a criança tem segurança nela. E ela tem que entender o que eu vou propor. E o que eu vou propor não é aprender a nadar. Eu vou propor, primeiro lugar, é sobrevivência. Ela está num outro meio, que ela não pode beber água e morrer afogada. Então, ela tem que saber lidar com esse processo respiratório e ela tem que, obrigatoriamente, a minha tarefa maior é que ela sobreviva, que ela caia, dá um girinho, boie e procure uma borda. É isso que eu preciso dela. Se ela vai nadar com os 3 anos, ótimo, e eu te garanto que ela vai. Deixa o tempo passar e explore e deixe explorar. A cada aula, enfoque numa partezinha em especial. Vamos pensar primeiro nos giros, vamos pensar na verticalidade, vamos pensar na utilização de algum material em especial, vamos pensar só nas bolinhas. Então, tem 1000 estratégias dentro da natação para bebês que trabalha respeitando a psicomotricidade e que não queima etapas. Não adianta se querer. Eu sei que os pais, e eu sou mãe também, apesar de homens maiores que você, mas eu entendo a ânsia de uma mãe, a ânsia de um pai. Ai, meu filho, nossa, olha, com 2 anos ele já faz crawl, costa, peito. É tudo que o pai quer na vida. Isso não é felicidade. Isso não é genialidade. A que preço você quer que ele faça isso? Se for ao preço do prazer, ótimo. Então, promova todas as vivências corporais aquáticas que você puder oferecer, com segurança. Cada proposta tua pensa na segurança. Então, voltando para os fatores psicomotores, qual é o primeiro fator que eu preciso ter nesse bebê fundamentalmente vivenciado? É a respiração. Respiração. E Cacilda, quando você fala pra gente, é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, até mesmo porque eu cito você nos cursos que eu ministro aí pelo Brasil. Que honra! Que honra. Cito você, cito vários profissionais assim que falam sobre isso. Na área da natação, eu documentei esses 2 trabalhos. Esse muitos anos atrás, que foi implantado nas universidades de educação física, e esse que a gente atualizou.
Então, Esse na eu parte tenho. aquática, eu tento colocar aqui um pouquinho do que eu acredito que é o correto, do que vai dar um bom resultado, e eu sinto que a gente tem tido um retorno muito legal. Não, e eu até indico esses livros lá no meu Instagram, né? Esse livro em específico que você mostrou aí por último. E aí eu falo um pouquinho sobre isso. E eu queria que você abordasse para a gente, porque no curso eu começo a tomar uma vertente também sobre a importância da exploração e da diversidade dessas vivências na aula. Fala um Exato. pouquinho sobre essa diversidade, sobre a importância dessas vivências diversas no processo de desenvolvimento psicomotor. Exatamente. Quanto mais diversificado você propuser, mais oportunidades de criação corporal vai surgir. Então, essa criança vai ter um repertório psicomotor muito grande. E também tem uma coisa importante, né, Matheus? Tem dias que a gente não tá para tudo, né? Uhum. Respeitar o teu dia. Tem dias que o bebê não tá para aquilo. Então, pensar um pouquinho no bebê, no prazer que esse bebê tá. Porque muitas vezes ou ele tá com a barriguinha, tá com uma dorzinha, não dormiu direito. Então, vamos inventar outra coisa? Vamos criar outra coisa? Eu brinco que nós temos que ter uma caixinha de Pandora. A cada dia, a gente tem que descobrir lá do fundo do baú uma coisinha especial para ele ter prazer. O prazer é a minha nota primordial e final do meu trabalho. Se essa Uhum. criança sair com vontade de ficar, foi genial. Legal. E aí, Cacilda, a Matheus, gente eu posso responder essa perguntinha do Ronaldo? pode, claro, E, é Cacilda, porque falar desses enfoques psicomotores, porque isso é bastante trabalhado no Haruiki, dentro da fisioterapia aquática, no tocante à adaptação ao meio líquido. Ronaldo, obrigado pela sua contribuição, porque nós estamos falando muito do educador físico, mas o fisioterapeuta se beneficia muito da psicomotricidade, muito. O Uhum. fisioterapeuta que trabalha com hidroterapia e que faz as suas atividades terapêuticas aquáticas, tanto é que nossos alunos, o público-alvo do nosso curso, é educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, educador. Por quê? Porque a psicomotricidade colabora demais. E o método Haruiki é, inclusive, um dos métodos que a gente utiliza dentro do processo de terapia psicomotora aquática também. Então, Ronaldo, parabéns. Que bom que você trabalhe nesse nível. Muito Agora, volta a bom. me perguntar. Desculpa, Matheus, é que eu fiquei Isso. incomodada aqui. Porque quando o pessoal pergunta na lista de comentários aqui, sobe muito rápido, eu nem vi. Mas o que eu acho interessante, assim, a Cacilda, ela tá super aberta a responder às dúvidas. Vocês podem estar colocando aqui na lista de Sim. comentários. E eu queria, Cacilda, que você, enquanto o pessoal vai perguntando aí, você dá uma dica para os profissionais de educação física e Uhum. sobre a inserção vamos colocar assim, a inserção não, mas a conexão da educação física com a psicomotricidade aquática. Quem quer começar a trabalhar com esse processo, né? Como seria o melhor passo a passo? Olha, Matheus, eu tenho alguns caminhos. Por exemplo, o profissional de educação física, eu sempre disse isso, em todo momento na minha vida, quem convive comigo sabe disso, eu acho um dos profissionais mais qualificados para trabalhar com psicomotricidade, porque ele lida com o corpo, né? Ele lida com um dos mecanismos do tripé psicomotor, corpo, mente, prazer. E por ele lidar com o corpo, eu acho que é fundamental é, ele arrumar um tempinho de poder ler um pouquinho mais, de se qualificar um pouquinho mais, de conhecer a psicomotricidade um pouquinho mais de perto. Existem algumas formações que, se eu não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condições no momento de fazer uma pós em psicomotricidade, eu faço um curso menor. Nós fizemos o ano passado um curso de extensão em psicomotricidade aquática. Para você ser um psicomotricista aquático? Não, para você continuar sendo um educador físico, trabalhando com psicomotricidade aquática. Você não vai mudar a tua qualificação. Porque muitas vezes, Matheus, as pessoas vão atrás de papel na parede, de diploma. E precisa ir atrás de conhecimento. E conhecimento verdadeiro, conhecimento correto. E eu estou muito preocupada, porque nem tudo que está se fazendo por aí é psicomotricidade.
Às vezes eu fico muito desesperada quando eu vejo algumas publicações na internet falando em psicomotricidade e aquilo não passa de um circo. Não é psicomotricidade. Então, nós temos que nos preocupar na fonte, onde a gente vai buscar a informação, e não no título, no papel. Procura o conhecimento. Você procurando o conhecimento, você vai ser o top de linha na tua formação. Você vai ser o educador físico. Então, para mim, isso tem muito maior valor. E nós temos que parar, né? Eu acho que o mundo do coronavírus veio nos mostrar que nós somos poeirinhas, né? Nós não somos nada. Então, cuide-se, porque agora quem vai se destacar é quem tiver resiliência, quem suportar pressão, quem passar por dificuldades sem se lamentar por todos os cantos, quem criar novas estratégias, quem sair de saia justa. São esses que vão sobreviver. Não são os diplomas na parede que vai fazer você melhor. Com certeza. E falando nisso, né, começaram a surgir algumas perguntas. Eu queria que você indicasse para a gente, Cacilda, você já até falou de algumas pós-graduações, mas falar assim de falar sobre cursos de extracurriculares, né, no caso, Sim. e também falar que uma outra pergunta assimilada a isso, que é se precisa ser formado em educação física. Eu vejo que existe esse levantamento assim que você acabou de citar, nem tudo que se faz é psicomotricidade, né? Então, não fala um pouquinho para a gente sobre essas formações, cursos e se precisa ser formado para atuar, só para reforçar isso pessoal. Tá. É assim, Matheus, a psicomotricidade enquanto pós-graduação, por ser pós, ela precisa ser graduado. Tá? Por ser uma pós, você tem que apresentar a graduação, até porque a pós-graduação ela é chancelada pelo MEC. E o MEC exige, né, o seu diploma de graduação para você poder cursar uma pós. O curso de extensão, não. Um curso de extensão você pode ser graduado ou não. Um curso, vamos dizer assim, um curso rápido, um curso teórico-prático, um curso informativo. Eu acho que o importante é a origem, é quem está dando o curso, é a credibilidade desse profissional que está passando essa experiência. Ele tem história naquilo, ele fez ciência, porque muitas vezes é um comércio, não é uma ciência. É um curso que está sendo dado para X alunos para ganhar X valores no final do mês. E a gente precisa ver, grade curricular é fundamental. Vou te dar um exemplo. Nós temos esse nosso curso de psicomotricidade há muitos anos e, ultimamente, nós estamos sendo procurados, olha só que coisa louca, por pessoas que estão fazendo o mesmo curso, mas que na grade curricular do local onde elas fazem, não tem prática, não tem estágio e não tem disciplinas fundamentais, como avaliação, e vem procurar a gente para fazer a disciplina que não fez lá. Então, veja, o que é importante é analise a grade curricular, veja se essa grade curricular vai contemplar tudo que você precisa aprender. Porque, às vezes, é um curso de fachada. Eu não tenho nome nenhum e entidade nenhuma para indicar, né? Na verdade, nem mesmo a minha, tem no mercado muitas. Mas nós trabalhamos com muita seriedade. Porque eu brinco assim, que quando a gente assina o diploma, né, quando a gente valida esse profissional no final do curso, depois de 2 anos, apresentando o TCC e tal, a gente tem um sentimento, uma honra tão grande, porque ele viveu conosco 2 anos, de falar, eu confio, esse cara vai ter sucesso na vida, vai ser excelente. E hoje eu me emociono quando eu estou vendo meus ex-alunos aqui brilhando na internet, brilhando nas lives, dando show em tudo quanto é lado. Isso é a minha realização, é saber que eles são bons profissionais e eles foram pelo caminho correto. Porque assim, às vezes você acumular títulos não te faz um bom profissional. Quantos são os profissionais na área da acadêmica, da universidade, que são bam, pós-doutorado, e a aula é um lixo? Isso não te faz o melhor profissional do mundo. Então, nós temos que cuidar muito qual é a entidade que eu estou buscando, qual é a grade curricular e qual é o meu objetivo. Eu quero, Matheus, eu quero ser o melhor educador físico, o melhor personal que há. Eu quero ser isso, eu me formei para isso, eu me graduei para isso. Eu vou buscar tudo quanto é conhecimento que eu precisar para ser o melhor nisto que eu estou fazendo.
Agora, quando você quer se transformar numa outra pessoa, por exemplo, eu sou psicomotricista. Para ser psicomotricista, vai muitos anos de história. Nós temos que fazer pós-graduação, temos que fazer formação pessoal, que é fundamental, dentro da formação psicomotora. No Brasil, nós temos 12 opções de formação para procurar, então tem chão para estudar. Não é pouco, não. Mas eu quero ser o ótimo profissional na minha área que eu trabalho. Eu trabalho em natação. Eu vou ser o cara. É isso que me importa. A psicomotricidade vai me rechear, vai me complementar, vai me instrumentalizar para eu fazer tudo o que eu devo fazer de melhor. Então, eu tenho essa visão. Eu não tenho uma visão de quantidade de curso, nada disso realmente vale para mim. Tanto é que essa história de cursos online, que nós estamos sendo forçados pela circunstância a ter, me incomoda muito. Porque não há trabalho psicomotor se não houver prática corporal. Eu posso até passar muita teoria pela online, no ensino remoto, mas a prática eu não passo. E aí, Cássia, isso que você está falando é muito importante, e eu queria, assim, até dentro disso que você está falando, levantar aqui a possibilidade de você, às vezes, indicar alguns profissionais que trabalham com psicomotricidade que você pode sugerir para o pessoal acompanhar, né? A gente já falou da área, Rosana né? Pugliese, a gente Nossa, sabe que você, sigam a Cacilda. Não, eu tenho muito... Na verdade, eu tenho muitos alunos, ex-alunos, e eu estou vendo aqui meu amado Emerson. Esse menino nasceu dentro da nossa escola, praticamente, foi um grande colaborador, fez parte da nossa equipe, é um excelente profissional, eu amo de paixão ele, e tenho certeza que ele é da melhor qualidade. Mas a gente tem muitos nomes aí, Matheus, e você mesmo pode indicar, porque você sabe tirar o joio do trigo. Mas, a gente, infelizmente, nós estamos num mercado muito competitivo, onde muitas vezes as regras do jogo não são muito honestas. E me desculpem, gente, eu não quero ser política de forma alguma, mas às vezes eu me vejo em verdadeiras tempestades que eu falo, gente, para quê? Para que tudo isso, né? Vamos fazer o melhor para cada um. Eu vi que a Renata, ela divulgou muita gente legal, que eu nem mesmo conhecia na área, né? Então, essas lives todas que ela fez, está acontecendo muita live importante, que eu acho que os temas são muito importantes para que a gente conheça mais de perto a psicomotricidade. A Associação Brasileira de Psicomotricidade promove muita coisa, está promovendo na internet muita coisa boa também. O site de lá é www.psicomotricidade.com, é a única entidade nossa de órgão brasileiro que nos acolhe. E lá tem sempre alguma divulgação a respeito. Nós temos referências na natação, a Sandrinha, a Josiane, o Fabrício, o Alberto, o William, gente da velha guarda. Nós somos meio dinossauros, né? Mas tem da jovem guarda, pessoas como você, a Silvia, me parece que eu vi ela por aqui também, as meninas, a Cicia, a Ivana, a Carol, tem muita gente boa fazendo bons trabalhos. Sabe como a gente identifica, Matheus? Veja o discurso da pessoa. Dá para identificar pelo discurso. Quando o discurso é com referências bibliográficas, é com estudo feito a respeito, é confiável. Agora, quando tem muito achismo, eu acho, na minha opinião, não existe achismo em ciência, existe evidência. A gente só trabalha com evidência. Tá bom? Legal. E aí, Cacilda, o pessoal está perguntando de novo, mas eu vou até responder para você, né? O pessoal está, psicomotricidade aquática, ou já faço a pós. Igual a Cacilda falou, a psicomotricidade é uma disciplina de pós, né? Então... Isso. A psicomotricidade aquática, deixa eu explicar melhor, então talvez tenha ficado um pouquinho confuso. A psicomotricidade, ela é estudada em pós-graduação. A psicomotricidade aquática, existe uma formação no Brasil, em Curitiba, feita pela Josiane. Isso são 2 anos, e não é só aquática, é educacional também. E existe curso de psicomotricidade aquática. Eu dei um curso de extensão em psicomotricidade aquática, que são só 6 meses, e que te qualifica para trabalhar com psicomotricidade, mas não te forma psicomotricista.
tá? Então, fica muito Entendi. claro isso. A especialização em psicomotricidade é através de um curso de pós-graduação. Uhum. Muito bom. E, Cacilda, eu não sei do nosso tempo aí, que a gente teve Eu também essa estou tentando turbulência, compartilhar. essa turbulência toda, Mas mas o foi que muito que... legal, Matheus. Eu gostei muito É, de falar com você. E de eu te também. conhecer, porque eu não te conhecia. Pois é, isso que o pessoal não entende. A tecnologia, ela está aproximando as pessoas, que eu acho que Sim, está sendo, acho que tá sendo o mais legal dessa tecnologia. Por exemplo, eu não conheci a Cacilda presencialmente, mas eu estou conseguindo bater esse papo com ela, que para mim é uma referência maravilhosa na nossa área. obrigada, Indico, obrigada, querida. referencio. E a ideia é essa, Cacilda, a gente trazer é, hoje, igual você falou, eu sou novo e tal, mas não é nem isso, é questão assim, da gente trazer as referências para a gente de uma forma que as Exato. pessoas conheçam, igual você falou, quem está fazendo um trabalho de brilhar o olho, de mexer com o coração, mexer com... Sem É, dúvida, e aí sem a ideia dúvida. de trazer toda quarta-feira um profissional, uma profissional igual você, às 10 Obrigada, horas da manhã, é porque são só profissionais nota 10, né? obrigada, Então, Matheus. eu fico Ó, muito feliz sobre... realmente nós vamos vencer. Mas eu vou fazer assim, eu vou gravar e vou pedir para a minha secretária lá na associação salvar, mandar para você poder colocar no seu Instagram. Fico à sua Aham. disposição para o que precisar. Te desejo muito sucesso amanhã, tá? E não só Obrigado. amanhã, desejo sucesso na vida, assim como todos esses que estão aqui. Saibam que sempre falar de psicomotricidade para mim é um prazer imenso. Eu vivo, eu respiro, eu me oxigeno com a psicomotricidade e eu sou muito suspeita até para falar um pouco dela. Mas deixar uma mensagenzinha de esperança para todos, que nessa retomada que a gente está tendo que fazer de uma maneira totalmente anormal, que a gente tenha um pouquinho de resiliência e paciência para construir quem a gente realmente quer ser, né? Então, a esses jovens como você, Matheus, é assim, não vão com muita sede ao pote, vai fazendo tudo bem legal, documenta tudo que você faz de legal, se instrumentaliza, se recheia de informações, não fique no achismo, no modismo, e uma coisa lamentável, eu sei que a gente tem que comer, beber, vestir, mas nem tudo ganha-se dinheiro. Eu não posso dizer para você que a psicomotricidade me enriqueceu, jamais. Uhum, Mas, às vezes, não é o dinheiro que é o maior ganho na vida da gente. Tá? uhum. Então, pensa nisso e vocês vão ser sempre uns profissionais de sucesso. Tá bom? Um beijo no Cacilda, seu coração e um dia muito especial. muito obrigado, viu, pela sua participação. Beijão para você e foi Obrigada. um Obrigada prazer ter para você aqui todos com a gente. aqui. Obrigada, Beleza. um beijo. Pessoal, então a live vai ficar salva no Instagram da Cacilda. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada novamente. E depois ela me envia. Não, Agradeço a todos que tiveram presente aqui com a gente. E Cacilda, beijão pra você, tá bom? até. A gente Tchau, se encontra. tchau. Até mais.